Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos iniciar as aulas sobre o sentido da vida. E nessa primeira aula já vamos começar falando sobre a busca do sentido. Para iniciarmos, vamos trazer uma passagem que está no Evangelho segundo João. No dia seguinte, João Batista estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo e eles o seguiram, disse-lhes: E buscais? Vamos refletir nessa passagem do Evangelho. Então, nessa cena, esses 2 discípulos, e diz o Evangelho, era André, irmão de Simão Pedro, seguindo a Jesus. E de repente Jesus olha para trás e faz uma pergunta de uma profundidade imensa para nós espíritos reencarnados aí neste orbe de provas e expiações. O que nós buscamos na vida? Para responder essa pergunta, não se responderá através do impulso, pois uma pergunta dessa é muito profunda. Poderemos até dizer que nós buscamos a felicidade, nós buscamos a paz, nós buscamos o crescimento espiritual, etc, etc, assim sucessivamente. Mas qual parte de nós responderá isso? Qual parte da nossa mente elaborará essa resposta? A parte que sente ou a parte que sabe? O ego, a pessoa ainda presa aos interesses egóicos, ou o self, o espírito, a essência divina? Para compreendermos o que buscamos na vida, primeiramente nós deveremos compreender qual é o significado da vida. E para isso vamos já trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis, que está no livro Vida, Desafios e Soluções. A benfeitora nos diz: por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil se torna encontrar as respostas adequadas e lhe facultem aprender todo o seu sentido e significado. Olha o que nos diz a benfeitora. Qual é o significado da vida? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que e para que eu fui criado? Qual é o significado da vida? Hoje, no mundo moderno, no mundo tecnológico, onde estamos conectados com todos e ao mesmo tempo nos sentimos solitários, onde as informações chegam numa rapidez espantosa e ao mesmo tempo nos sentimos desinformados, a vida para o ego, para a pessoa, vai perdendo o significado. E o vazio começa a tomar conta da alma humana. A pergunta que ressoa na nossa mente é: por que isso está acontecendo? Por esse vazio na humanidade? Por esse vazio na consciência e no coração dos homens? Vamos prosseguir com esse assunto, trazendo agora mais um pensamento da benfeitora no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela nos diz: ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. Olha, e nos diz a benfeitora, né? Quando a benfeitora nos diz que a existência física
tem uma finalidade superior, ela não está dizendo para a pessoa, mas sim para o espírito que está reencarnado e recebeu uma nova oportunidade de prosseguir no seu caminho de evolução. O espírito deseja vencer a vida egóica. O espírito deseja sublimar os instintos animalizados, transcendendo o próprio ser espiritual sobre as influências da matéria. Quando conseguirmos vencer essas influências, quando conseguirmos manifestar em plenitude as nossas faculdades espirituais, utilizando a matéria para os fins educativos a qual ela serve, aí nós poderemos repetir o exemplo de Jesus. Eu venci o mundo. Ao contrário de nós ainda muito limitados, muito inferiores, e normalmente nós falamos assim, eu venci no mundo. E vencer no mundo para nós é ter uma boa profissão, é conquistar os bens materiais, é ser respeitado pelos semelhantes. Mas não foi isso que Jesus veio nos convidar. Ele veio nos convidar para vencer o mundo. E vencer o mundo não é vencer o mundo externo, é vencer o mundo interno. São as nossas inclinações, os nossos condicionamentos, as nossas imperfeições ainda muito ligados aos desejos materiais. Quando conseguirmos sublimar isso, aí sim poderemos dizer a exemplo dele, eu venci o mundo. Vamos prosseguir agora trazendo o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no mesmo livro, Vida, Desafios e Soluções. A benfeitora nos diz assim, o ser existencial tem o seu significado relevante e necessita ser detectado e utilizado com segurança. Os seus alicerces repousam nas camadas profundas do inconsciente e nas possibilidades imensas do seu superconsciente. Vamos entender o que a benfeitora está nos ensinando aqui. Nós vivemos nessas duas dimensões, vamos assim dizer, né? Da nossa própria alma. A primeira dimensão está no inconsciente. São as nossas experiências, não só dessa vida, mas experiências de muitas e muitas vidas. Nessas oportunidades a vida nos ofertou, por vezes nós falimos, nós falhamos, e aí criamos dentro do nosso próprio ser esses condicionamentos, essas tendências inferiores, essas inclinações ligadas ao mundo material. Mas nós temos outra dimensão na nossa alma, é o superconsciente. São as pequenas vitórias que nós já conquistamos e são focos de luz dentro da nossa própria alma e faz a gente caminhar dentro da esperança de um dia sermos espíritos fraternos, espíritos puros, bons espíritos. E aí essa luta constante dentro da nossa própria alma, numa linguagem evangélica, nós poderíamos dizer assim, a luta das trevas contra a luz. E aí as trevas no nosso íntimo é muito grande, muito imensa, mas nós já temos um foco de luz na nossa mente, no nosso ser. Então nós deveremos caminhar em busca dessa luz para acender ainda mais na nossa alma esses sentimentos fraternais, sentimentos cristãos. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora no livro Vida, Desafios e Soluções. A benfeitora então nos traz no livro Vida, Desafios e Soluções. É indispensável estar acordado, desperto para a realidade do ser, consciente das suas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se.
Olha e nos diz a benfeitora, é necessário estarmos acordados, despertos. Ninguém cresce, ninguém evolui na ignorância. Poderemos até passar por muitas experiências e aprendermos sim, dentro de uma ignorância. Mas para evoluirmos, para crescermos espiritualmente, nos espiritualizarmos, é necessário estar consciente das leis que regulam a nossa própria vida. Ela nos diz, é indispensável estarmos acordados nessa grande batalha, pois a tendência natural de nós, espíritos ainda inferiores, é dormirmos. É um sono consciencial. Ao reencarnarmos, os instintos animalizados, as tendências inferiores nos dominam. E aí nós analisamos os nossos pensamentos, nossos sentimentos nos prazeres materiais. E demoramos muito tempo para acordarmos. Às vezes vamos passar até por uma doença, por uma perda ali, vamos chamar assim, usar essa palavra, uma perda dentro da própria família de alguém muito querido, ou um acidente vai acontecer, ou uma decepção afetiva, para que possamos acordar para a realidade do Espírito. E mesmo assim nós temos muita dificuldade para prosseguirmos nessa grande batalha de evolução, de depuração de nós mesmos. Mas, como nos diz os benfeitores, todos nós deveremos evoluir. Nós até brincamos assim, não adianta fingirmos e acharmos que somos uma pedra, porque mesmo a pedra alguém vai passar e vai chutar. Tudo precisa crescer, precisa evoluir, precisa prosseguir. Vamos trazer agora o pensamento da benfeitora no mesmo livro, onde ela nos diz assim: o que se possui de mais precioso é a oportunidade existencial, pois ela enseja todas as outras ocorrências e conquistas, permanecendo como patrimônio inalienável do ser no seu percurso evolutivo. A pergunta é: o que é mais precioso na minha vida? E a resposta seria a própria vida, a própria existência. As experiências que a vida me proporciona se tornam um patrimônio inalienável. Só a oportunidade de eu existir já é uma oportunidade grandiosa, porque a partir dessa oportunidade tudo irá acontecer. A vida do corpo pode ser tirada, mas a vida do ser essencial, do espírito, jamais pode ser tirada. As conquistas jamais podem ser tiradas. É um patrimônio do próprio espírito, da própria alma, conquistado pelas oportunidades da existência, pela própria oportunidade da vida, do existir. Isso é grandioso. Então nós precisamos compreender, e o sentido da vida só começa a ser entendido pelo ser espiritual quando o próprio ser espiritual começa a interrogar sobre o significado da vida. Nós estamos aí nesse mundo, constituímos famílias, temos uma profissão, temos as amizades, e aí chega no momento de cada espírito, dependendo da maturidade de cada um, onde dá esse vazio. E esse vazio é o próprio chamamento das leis de Deus que estão embutidas na nossa própria consciência. E aí nós vamos percebendo que a vida é muito mais do que o mundo físico, do que a
a organização social. A vida é muito mais do que isso. Então o Espírito vai começando a acordar, vai começando a despertar para as realidades e os objetivos da própria existência. Esse é um processo natural. Ninguém fugirá desse processo. Uns são mais rápidos com isso, porque têm uma maturidade, uma vivência já. Outros vão demorar muito tempo e alguns nem vão acordar nesta encarnação. Vai acordar por vezes no processo de desencarnação. E alguns mais duros, renitentes ali, nem no processo de desencarnação acorda, demora anos e anos para que possa a consciência despertar para a realidade da vida. Então, na aula de hoje, nós vamos deixar essa mensagem, né? O que eu estou buscando na vida. Vamos relembrar novamente aquela passagem que nos contou João Evangelista. 2 discípulos seguindo Jesus. E Jesus olha para trás e pergunta: o que buscai? Essa pergunta é para cada um de nós. O que eu busco quando eu estou seguindo uma religião, um pensamento filosófico? O que eu busco dentro das instituições religiosas? Será que eu busco o meu próprio crescimento? Será que eu busco fugir da sociedade? Será que eu busco um conforto para a minha alma, mas esse conforto, será esse conforto para a alma é um conforto de solidariedade, de respeito, de benevolência, ou é ainda um conforto, eu quero e os outros me aceitem e eu não aceito o outro? Então nós deveremos perguntar sempre: eu busco? Pois aqueles 2 discípulos estavam ali seguindo a Jesus e um deles era André, irmão de Simão Pedro. Lá na frente eles foram entender aquela pergunta do Cristo. E nós, por vezes, vamos demorar muito para compreender isso. O eu busco na vida. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Como sempre, nós agradecemos a todos os irmãos que estão nos assistindo e acompanham esse estudo grandioso. Deixamos um abraço no coração de cada um e que Jesus nos abençoe e Deus nos ilumine. Assim seja.